A segunda-feira será tensa no São Paulo. No vídeo de hoje do canal do Nicola vou contar sobre uma reunião marcada para o início da tarde, com a presença de Rogério Ceni, de todos os jogadores e também do presidente Júlio Casares. Bora te falar também sobre Silvinho e Luan. O técnico do Corinthians não vai muito com a cara do meio atacante, você vai entender direitinho daqui a pouco. Bora falar também sobre o futuro de Wagner Mancini, que optou por ir para o Grêmio para ganhar muito dinheiro, mas ao que parece será rebaixado. Tem ainda informações sobre o futuro do zagueiro argentino Conte, emprestado até 31 de dezembro ao Bahia. Falo sobre Jorge Jesus, que está de saída do Benfica, notícia que pode interessar o Flamengo e a vários clubes brasileiros. Tem ainda detalhes sobre um possível interesse de 15 clubes brasileiros em Germancano, além de uma série de outros detalhes e bastidores que você vai curtir a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui, ótimo feriado para todos. Antes de começar a passar as informações, pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, lembrar que tem programa do Nicola a partir das 7 da noite e pedir para você prestar atenção nessa dica bem legal. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Brasino 777, casa de apostas esportivas, onde me dei mais uma vez bem graças a um jogo do Corinthians. Já havia ganhado uma grana com a vitória do Timão diante da Chapecoense e nesse sábado, também na vitória do Corinthians contra o Cuiabá, mais um troquinho. Nessa terça-feira tem jogo entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Já estou te avisando com um dia de antecedência para que você possa se programar, até porque as odds estão bem legais. Em caso de vitória do Atlético Paranaense em casa, você vai receber R$ 4,20 para cada real apostado. Se der empate, R$ 3,55. E a vitória do Galo tá pagando R$ 1,86. Curtiu, né? Só não se esquece que no Brasino 777 você tem o melhor bônus do mercado, 250%. Basta pegar no comentário fixo o link que eu vou deixar ou apontar seu telefone celular para esse QR Code que eu estou mostrando na tela para ter direito aos 250% de bônus. Como é que funciona? Se você, por exemplo, depositar R$400, vai ganhar mais R$1.000 de bônus, totalizando uma banca de 1.400, aumentando consideravelmente suas chances de ganhar, certo? Ah, só mais uma coisa, você tem o Pix como opção para fazer depósito no Brasino 777 para facilitar a sua vida. Então, não fique fora dessa, link no comentário fixo ou apontando seu telefone celular para esse QR Code. Bora começar o vídeo com um giro de notícias. A primeira informação bem rápida, mas importante. O Ibis, que já foi considerado o pior time do mundo, acaba de subir para a primeira divisão do Campeonato Pernambucano. Depois de 21 anos, o ex-pior time do mundo conseguiu empatar com o Petrolina durante o fim de semana e garantiu acesso à elite do futebol. Ibis, acabou essa história de você tirar sarro dos outros, hein? A partir de agora você é da elite do futebol pernambucano. Quero falar também sobre as chances de rebaixamento. A Chape é a primeira matematicamente rebaixada da primeira para a segunda divisão do futebol brasileiro. Derrota por 2-0 para o Juventude nesse domingo em casa. A curiosidade é que os 2 gols do Juventude foram marcados por jogadores que pertencem ao Atlético Mineiro, o Vitor Mendes e o Castilho, que voltam ao Galo para a próxima temporada. Se a Chape tem 100% de chances de ser rebaixada, já caiu, outros 10 times ainda podem cair com ela. São eles: o Sport com 98% de chances, o Grêmio com 92%, o Juventude 33%, o São Paulo 19%, o Bahia 18%, Cuiabá 13%, Santos 12%, Atlético Goianiense 9%, Atlético Paranaense e Ceará 3%, para cada um os números são do matemático Tristão Garcia. Bora contar também sobre a briga pelo título. O Atlético Mineiro, que não jogou no final de semana, tem 95% de chances. O Flamengo, que fez 4-0 no São Paulo, aumentou um pouquinho suas chances, indo de 2% para 4%. Já o Palmeiras, que perdeu para o Fluminense, viu suas chances reduzirem de 2% para 1%. Bora, para fechar esse resumo, contar que o Atlético Mineiro, que enfrenta o Atlético Paranaense nessa terça-feira, pode ter até 8 desfalques. Já não jogam de forma certa o Júnior Alonso, o Alan Franco, o Vargas, o Savarino e o Savinho. O Arana também está fora, suspenso. E Mariano e Nátio Fernandes até apareceram nas imagens da TV Galo treinando fisicamente, mas não se sabe ao certo se terão condição de jogo. Bora falar agora sobre o futuro de Jorge Jesus, assunto que interessa a torcedores do Flamengo, a torcedores de outros clubes brasileiros e até de quem gosta da seleção brasileira.
JJ não fica no Benfica assim que a temporada atual terminar no futebol europeu, ou seja, a partir de junho. A informação é do jornal O Novo, de Portugal. A publicação garante que a decisão já está tomada, independentemente do que acontecer daqui até o fim do ano em Portugal. Quando eu falo em ano, eu estou falando mês de junho. Independente do que aconteceu, o JJ não ficará. Uma série de motivos justificam o alto salário, os investimentos feitos por jogadores que acabaram não dando certo, indicados pelo Jorge Jesus, a relação dele com alguns atletas, entre eles Otamendi, que é capitão do time, e anda muito incomodado com o jeito grosseiro com o qual o JJ trabalha no dia a dia e também nos jogos, enfim, uma série de pequenos problemas. Aí você pode estar se perguntando, então se está tão ruim, por que não mandam ele embora agora? Se o Benfica fizesse isso, teria de desembolsar 10 milhões de euros como recompensa pela quebra do contrato de forma antecipada. Se esperar até junho, o Benfica não paga absolutamente nada. Os resultados também contribuem para a provável possível saída do JJ. O time é o terceiro colocado no campeonato português e pior, na Liga dos Campeões, depois de 2 goleadas para o Bayern de Munique, acabou caindo para a terceira colocação. Essa posição, se mantida, não vai garantir ao Benfica vaga na sequência do mata-mata da Champions. Bora tentar te ajudar a entender agora essa história de que Germán Cano, atacante do Vasco, interessa a 15 clubes brasileiros diferentes. Informação que foi divulgada pelo canal do YouTube chamado Atenção Vascaínos, de uns caras que cobrem muito bem o Vasco. Eles se basearam em informações que devem ter partido do staff do jogador. Vale a lembrança de que o empresário do Cano é o argentino José Constanzo. Gostou do espanhol? Pois bem, 15 clubes interessados no Cano. Se a gente imaginar que na Série A são 20 e descartar os times que estão caindo para a segunda divisão, sobrariam praticamente todos. E é meio maluco imaginar que o Atlético Mineiro, que o Flamengo, que o Palmeiras pensem na contratação do Cano. Então, para mim, soa absolutamente estranho, esquisito, que 15 clubes queiram o atacante argentino, que já é bem veterano. Ele talvez até tenha sido sugerido para 15 clubes diferentes, até porque dificilmente o Cano fica para a próxima temporada no Vasco. O Vasco que não conseguiu acesso e vai ter enorme dificuldade para manter o atacante argentino. Informação importante, hoje o Vasco deve 4 milhões de reais ao Cano em relação a salários atrasados, já vencidos, e uma diferença em relação à variação do câmbio. Quando o Cano foi contratado, ficou combinado que o Vasco pagaria $1 milhão livre de impostos por temporada. Acontece que o dólar disparou e o Vasco continua bancando os mesmos valores da cotação de quando ele foi contratado. O Cano e seus representantes exigem que o Vasco pague o valor do dólar no ato do pagamento. Então tem essa questão dos 4 milhões de reais pendentes. Santos e Ceará parecem ser os clubes mais interessados, embora já tenha contado para vocês aqui no canal que dirigentes do Ceará se assustaram com os valores pagos pelo Vasco, ou pelo menos prometidos pelo Vasco, e com a intenção, com o interesse do Cano em relação ao seu próximo clube no futebol brasileiro. Bora falar agora sobre Wagner Mancini, que parecia ter dado o tiro certo quando trocou o América Mineiro pelo Grêmio, mas a coisa deu toda errada. Nesse sábado, inclusive, o Mancini, diante do seu ex-clube, acabou perdendo por 3-1, resultado que praticamente rebaixou o Grêmio. Estava contando para vocês que o tricolor gaúcho, de acordo com o Tristão Garcia, tem 92% de chances de rebaixamento. Já o América, nesse momento, é o 9º colocado e tem chance de disputar a Libertadores da América de 2022. Aí você pode estar se perguntando, Nicola, por que o Mancini trocou o América pelo Grêmio? Além da oportunidade de trabalhar num clube maior, num clube de primeiro nível, o Mancini vislumbrou a possibilidade de ganhar muito mais. Em relação ao salário, ele ganhava cerca de 200 mil por mês no América, saltou para algo na casa dos 400 mil no tricolor gaúcho. É bem verdade que se for rebaixado, certamente será mandado embora. Tem também a questão do prêmio. No Rio Grande do Sul chegaram a especular que ele poderia ganhar 5 milhões de reais se o Grêmio escapasse do rebaixamento. Esse seria o prêmio prometido no contrato. A informação que eu tenho é que o valor é bem menor, cerca de 1 milhão de reais. Mas vamos voltar no tempo e se imaginar na pele do Mancini. Você tem a oportunidade de dobrar seu salário, tem a chance de trabalhar num elenco, na teoria, bem bacana. E aí, vislumbrando a possibilidade de embolsar 1 milhão de reais se você conseguir salvar o Grêmio do rebaixamento. 7 rodadas atrás, quando ele foi contratado, a chance de o Grêmio escapar era bem maior do que a atual, até porque nesses 7 jogos o Grêmio só venceu 2 vezes o Fluminense e o Juventude e perdeu 5.
pro América, pro Inter, pro Atlético Mineiro, pro Palmeiras e pro Atlético Goianiense. Sequência extremamente complicada pro Grêmio, que vai precisar vencer 5 dos 7 jogos que ainda disputa. Contei para vocês nesse domingo sobre a possibilidade imensa de enorme reformulação, de uma faxina, de uma liquidação de vários jogadores importantes do Grêmio para a próxima temporada, se de fato o tricolor for rebaixado. Bora falar agora sobre o futuro do zagueiro Conte, que faz boa temporada com a camisa do Bahia. Na teoria, a informação interessaria apenas aos torcedores do Bahia, mas fica de olho, pode pintar coisa boa para você. Bom, o Conte pertence ao Benfica e está emprestado ao Bahia até 31 de dezembro. A opção de compra de 50% dos direitos econômicos é de 2 milhões de euros. Ao longo dessa semana, o presidente do Bahia, o Guilherme Merintani, e o Márcio Bittencourt, o empresário que trouxe o Conte para o Bahia, foram até Portugal para a primeira reunião com o Rui Costa, que é o atual presidente do Benfica. Nesse encontro, discutiu-se a possibilidade de o Benfica abater esse valor de 2 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. A afirmação do Merintani no contato com o pessoal do Benfica é de que o clube não tem a menor condição de pagar tais cifras, nem pelo Conte, nem por qualquer outro jogador. Bahia, que registrou um prejuízo de 50 milhões de reais na temporada passada, viu seu programa de sócios torcedores cair de 46 mil para 14 mil, isso sem falar na bilheteria super impactada no ano passado e também nesse ano. O Bahia gostaria de prorrogar o contrato de empréstimo. O Benfica já deixou bem claro que um novo empréstimo está completamente descartado. E aí, uma alternativa seria a do Conte, continuar no futebol brasileiro, mas num rival do Bahia. Você tem assistido ao argentino e já virou ídolo do torcedor do Bahia na atual temporada, 38 jogos e 1 gol, com a camisa do tricolor. E eu gostaria de ver o Conte no meu time sim. E você? Use o espaço para comentários para opinar. Bora falar agora sobre Luan. Tem jogado bem pouco com a camisa do Corinthians e esteve nos 10 minutos finais da vitória contra o Cuiabá 3-2 na Neoquímica Arena. Ao longo do domingo, dia seguinte ao jogo, entrei em contato com uma fonte minha dentro do Corinthians para entender por que o Luan tem entrado tão pouco. Ele chegou a ficar mais de um mês sem jogar, só indo para o banco de reservas. A última partida antes desses 10 minutos no confronto contra o Cuiabá haviam sido no dia 9 de outubro. E o que eu ouvi de uma fonte extremamente confiável dentro do Corinthians é de que o Luan não faz parte dos planos do Silvinho. Para essa, muito menos para a próxima temporada. Silvinho já procurou os dirigentes corintianos para dizer que se pintar proposta é para negociar. O Silvinho entende que o Luan não tem comprometimento tático nem disposição no dia a dia para entrar em forma como ele imagina que é necessário. Então, Luan é carta fora do baralho. Aí você deve estar se perguntando então por que o Luan entrou nos 10 minutos finais do jogo. Há uma pressão muito grande da diretoria corintiana para que o Luan possa ter alguns minutos daqui até dezembro. Até porque para negociar o Luan, o Corinthians vai precisar que ele esteja em campo. É necessário alguma vitrine, senão vai ficar impossível que o Corinthians recupere pelo menos parte dos 29 milhões de reais investidos para comprá-lo do Grêmio. Esse valor inclui a aquisição dos direitos econômicos, pagamento de comissão e também uma multa. Além dessa grana toda, o Corinthians ainda desembolsa 800 mil reais por mês do salário do Luan, um dos piores negócios recentes da história do clube. Bora fechar o vídeo para falar sobre o dia seguinte no São Paulo, a derrota por 4-0 para o Flamengo no Morumbi, com grande atuação de Michael, que marcou 2 vezes, com gol de Bruno Henrique e gol de Gabigol. O Flamengo deitou e rolou. Primeiro gol aos 23 segundos, aos 3 minutos já estava 2-0 para o Flamengo, e para piorar ainda mais a situação do São Paulo, Caleri levou um cartão vermelho aos 9. Tudo da primeira etapa. No segundo tempo, ainda saiu mais um gol no primeiro tempo, e no segundo tempo o placar de 4-0 foi confirmado. Derrota que fez com que o São Paulo ficasse muito ameaçado pela zona do rebaixamento. O São Paulo tem só 2 pontos de vantagem em relação ao Juventude. Com o detalhe de que o Juventude, o 17º colocado, e o Bahia, que separa o São Paulo da zona do rebaixamento, esses 2 times têm um jogo a menos do que o São Paulo. Os 2 times têm 2 pontos a menos do que o Tricolor, 36 pontos, e se vencerem essa partida a menos, ultrapassam o São Paulo jogando o Tricolor para a zona da degola. Pressão muito grande e a situação pode ter desdobramentos nessa segunda-feira. Antes de gravar esse vídeo, eu ouvi de uma pessoa do São Paulo que haverá uma reunião importante no CT da Barra Funda, a ponto de o presidente Júlio Casares, que costuma dar expediente no Morumbi, já ter reservado a data para estar no CT da Barra Funda. Ele quer conversar com o Rogério Ceni e quer estar perto do elenco no encontro marcado para antes do treino. Rogério Ceni prometeu
aos mais próximos, que vai dar uma bronca pesada nos atletas. Ele está muito chateado com a acomodação do time, que não tem reagido em partidas importantes. São Paulo que já havia perdido para o Bahia, que havia empatado com o Fortaleza e agora sofreu esse revés. Próximos jogos do São Paulo extremamente decisivos, a começar pela quarta-feira, jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras. Na sequência, confronto contra o Atlético Paranaense. No Allianz Parque contra o Palmeiras fora, contra o Atlético Paranaense em casa. A favor do São Paulo, duas coisas nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Confrontos contra Sport e Juventude, dois adversários diretos, os dois jogos no Morumbi. De acordo com os matemáticos, o São Paulo vai precisar, nesses 6 jogos que ainda falta, de 2 vitórias e um empate. Com essa pontuação chegaria aos 45 pontos. Rogério Ceni foi perguntado, depois da partida desse domingo, sobre a realidade do São Paulo e disse o seguinte, abre aspas, vamos ter que, de alguma maneira ou outra, fazer com que esse time vença. Uma vitória nos ajudaria muito nesse momento. Vamos ter que jogar um campeonato à parte. Não era o que o torcedor queria, mas temos que enfrentar de cabeça erguida. Fecha aspas. Antes de encerrar o vídeo, quero que você escreva no espaço para comentários se o São Paulo cai ou escapa do rebaixamento. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações. A gente se encontra à tarde com mais informações e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!